Olá pessoal, meu nome é Jonielson Ribeiro, sou geraizeiro de Rio Pardo de Minas, norte de Minas Gerais, sou sociólogo e ator, formado em Ciências Sociais pela UFMG, tenho especialização em Direitos Sociais do Campo pela UFG, mestrado em Desenvolvimento Sustentável, na área de sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais pela UNB e atualmente sou doutorando em performances culturais pela UFG, e sou formado em ator pelo curso técnico em teatro universitário da UFMG. Ok? O objetivo de ter criado esse canal era para realizar algumas videoaulas com conteúdos de sociologia voltados ao ensino médio, mas com a ideia também de mais para frente poder diversificar e, se tudo der certo, trazer outros conteúdos relacionados à cultura, à arte, discutir sobre as diversas temáticas que possam interessar as pessoas relacionadas à nossa sociedade. Ok? Vídeos artísticos e vídeos mais interativos. Vamos lá, tomara que dê certo. Hoje eu pretendo estrear aqui o canal com uma videoaula, falando sobre alguns aspectos gerais sobre a temática da cultura, que é uma dos temas aí que veio nas apostilas do PET, nesse momento de pandemia que estamos vivendo. O Estado disponibilizou algumas apostilas sobre algumas temáticas e na primeira semana desse segundo volume a temática foi cultura. Tá ok? Bem, para começar, entender que cultura é um termo de muito difícil definição. É bem provável que não se encontre uma definição muito precisa de cultura por aí, apesar de muitos teóricos ou muitas pessoas tentarem conceituar. Mas sempre vai ficar faltando uma coisinha. Devido ao quê? Devido à amplidão do tema e devido também à sua dinamicidade. É um tema muito dinâmico. Por que a amplidão? Cultura é um aspecto da vida do ser humano que está relacionado a diversos aspectos de suas relações, sua vida em sociedade. Seu modo de comer, seu modo de se relacionar, seus conhecimentos, seus saberes, modo de produzir, de cultivar, de plantar, modos de trabalhar, suas manifestações artísticas, tradições, expressões religiosas, enfim, são diversos aspectos ligados ao comportamento humano. E por que dinâmico? Cultura não é algo estanque, parada no tempo. Ela muda muda ao longo do tempo e muda de acordo com o contexto sociocultural de determinado lugar e muda de acordo com o ambiente em que estiver inserido. A Marilena Chauí trabalha com a ideia de que cultura vem do verbo em latim colere, que significa cuidar. Aqui eu chamo a atenção para a ideia de cultura como um verbo, um verbo, ou seja, relacionado à ideia de ação, do fazer. Ou seja, é algo em construção, é algo dinâmico, que muda, e não algo parado no tempo. Portanto, a ideia de cuidar, relacionada à agricultura, a gente pode relacionar com, por exemplo, cuidar da terra, cuidar das plantas, cuidar dos animais. Esse é o sentido tradicional da ideia de cultura que se tem, e mais arcaica também, mas que até hoje guarda esse sentido de alguma forma. Também o cuidar está relacionado ao culto aos deuses, ou seja, cuidar dos deuses. Está aí uma das principais bases de todas as manifestações religiosas. Culto aos deuses, cuidar dos deuses. Na Roma Antiga, a ideia de cultura relacionada ao cuidado estava intrinsecamente relacionada com a ideia de refinamento pessoal. O cuidado com a educação, o cuidado com valores espirituais relacionados ao refinamento e do comportamento de uma pessoa. Uma pessoa era refinada culturalmente quando ela tinha uma educação evoluída.
Aqui talvez esteja a origem da ideia de cultura relacionada à questão da erudição. Erudição. Pessoa erudita, né? Com autoconhecimento e reconhecido socialmente, né? Outro aspecto da cultura que é importante, né, que é base para entender o que é cultura, né, é que ela é um elemento que seria o que distingue o ser humano, né? Só os seres humanos, teoricamente, têm cultura, né? É o que distingue o ser humano dos animais. Culturas, somente o ser humano é capaz de produzir cultura, de fazer, de criar e de reproduzir a cultura, né? Portanto, também a ideia de cultura estaria ligada à ideia de civilização, né? Os humanos teriam deixado seu estado de animalesco, seu estado natural, e passado por um estágio de civilização a partir do momento que ele cria a cultura. É capaz de se relacionar culturalmente. A ideia de civilização, para o sociólogo Norbert Elias, guarda muita relação com essa ideia de que o ser humano ele depende muito do outro para se desenvolver, né? Desenvolver os seus valores, desenvolver sua cultura, desenvolver seus saberes, desenvolver sua forma de ser. Está totalmente relacionado com o meio ambiente, o contexto sociocultural em que vive. Por isso que a cultura é tão dinâmica e tão diversa, né? E nenhuma cultura seria exatamente igual a outra, apesar de diversos pontos em comum, né? O filósofo Guattari distingue três formas de valorizar, de ver a cultura, né? É relacionada à ideia de valor, muito semelhante, ou pelo menos com alguns pontos, vai ao encontro dessa ideia de refinamento pessoal, ou seja, da erudição, né? Cultura como valor relacionado à ideia daquela pessoa que tem acesso a bens culturais, né? E aí, essa ideia de valor no sentido de distinção. A pessoa, por ter um valor cultural elevado, ela apregou-se que a ideia de que ela é distinta culturalmente de outras. Portanto, também distingue-se também dos outros socialmente. Também. É quando a pessoa, por exemplo, tem acesso a vários idiomas, tem uma alta carga de leitura, muitos cursos, a pessoa tem diversos títulos acadêmicos, por exemplo, também. A pessoa passa a ter um valor social, um valor cultural elevado, distinto das pessoas que não têm, né? A ideia de cultura também, para o Guattari, também está linkada com a ideia de alma coletiva. Mais relacionado com a questão da identidade cultural de um determinado grupo social, por exemplo, né? A alma coletiva, poderíamos dizer de uma maneira um pouco mais ampla, a alma coletiva do povo brasileiro. Mas também a gente pode ir reduzindo isso para uma esfera geográfica menor, a alma coletiva do povo mineiro, a alma coletiva do norte mineiro, e assim afunilando até chegar a grupos menores, né? A alma coletiva de um determinado povo indígena, por exemplo, né? Então essa identidade cultural de um determinado grupo social está relacionada com essa ideia de alma coletiva, né? Dessa sociedade específica, né? Guattari coloca também a ideia de cultura como mercadoria. Aqui cultura está relacionada com a ideia de cultura de massa, né? Cultura como um acesso, como um bem de consumo. Aquilo que se pode comprar, aquilo que se pode adquirir como um bem que foi comercializado por diversas formas, né? Um CD de música, um filme, bens culturais disponíveis aí pelas redes de televisão, etc. Livros, né? Ou objetos quaisquer que estejam relacionados ao uso, os hábitos do ser humano em geral. Outra divisão que se faz muito também de cultura, né, que eu já falei um pouquinho, a questão da cultura erudita versus a cultura popular, né?
A cultura erudita, como eu já falei, ligada com a ideia de refinamento pessoal, ligado com mas muito mais ligado com essa questão de distinção social. Portanto, aqui tem a ideia da cultura como acesso das elites, né? De pequenos grupos sociais que têm acesso a esses bens, né? Culturais. Né? Portanto, aí uma questão de divisão de classe, né? Onde muitos não teriam acesso a essa erudição. Né? Nessa ideia de distinção, tem-se isso, a ideia de uma elite, né, que tem acesso àqueles bens, né, cujo acesso não estariam desse lado aqui, né, dos populares. Ou seja, essa cultura popular seria diferente dessa erudita por não ter acesso a esses bens que os poucos têm. Ou seja, a cultura popular muito mais ligada à espontaneidade, ao senso comum, tradições que passam de uma geração para outra de forma mais espontânea e de maneira, vamos dizer, talvez mais natural, no sentido, né, de que não tem aquele esforço ou uma categoria ou algum acesso a uma cultura diferenciada. Né? Não, aquilo está no meio social da pessoa. A Maria Helena Chauí problematiza esse termo, né, de cultura popular por ela esconder essa distinção de classe, essas divisões de classes que essa palavra pode promover. Né? Mas por outro lado, tem diversos, tanto teóricos quanto ativistas do meio cultural que apregoam que utilizar a palavra cultura popular pode ter também um conteúdo sociopolítico, ou seja, com a ideia de valorização da cultura popular, né? Nos meios dos poderes públicos, por exemplo. Utilizar a palavra pode ter um cunho político aí que pode ter um retorno em termos de valorização dessa cultura popular, que teria um caráter de inferioridade, né, em relação à cultura erudita. Né? Essa cultura popular que vem sendo valorizada cada vez mais, basicamente a partir dos anos 60, anos 70 do século XX, né, que ganhou sua valorização e reconhecimento de maneira mais exponencial. Né? Então, gente, acabando por aqui, foi só um vídeo de estreia, passando alguns elementos gerais a respeito do tema de cultura. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais algumas questões desse tema, como por exemplo falar mais de diversidade cultural e etnocentrismo. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.